Olha! Jorge Luiz, João Almeida, Yuri Gabriel, Nando Reis delas, Clarissa Oliveira. Olá, pessoal, boa tarde. Hoje nós iremos fazer a correção, né, das atividades, dos capítulos 8 e 9 de literatura e de arte. Lembrando que a lista de presença é você digitar o seu nome no chat. Então, digita o nome de vocês no chat. Ok? Digita o nome de vocês no chat. Bora, Paula. Ora! E aí, Fernando? Que é o rei. E boa, Pedro. Você é meu rei sol também, Fernando. Você sabe que eu amo você. Como é grande! E Ana está esperando para ser admitida à sala. Carelli e Marielle. Você estavam tendo aula com a Ana Patrícia agora ou foi com redação? Eu vou mergulhar no canto de rosa, no canto de cauda, no canto de ranza. Essa lua sem medo, medo, medo. Essa lua tem medo. Vamos lá, galera, que hoje é sexta, sextou! Libera aí, Paula. Hoje a festa vai ser na sala do banheiro. Paula tá animada hoje. Hoje eu estou super animada. Eu adoro a festa. Tá muito linda. Eita, Nanda. Hello. Carlin vulgo Jalim Rabei. Ítalo Rei, vocês feios. Cancela. Ô, prosa. Vocês são fanfarrão demais. Olha, a dona Clarissa com uniforme. De onde saiu, Clarissa? Você é solteira, é? Sou desbravadora, professora. Então é o áudio. Minha irmã já foi desbravadora. Ai, é muito bom. Eu boto fé. Eu acho um movimento muito interessante da Igreja Adventista. A Igreja Adventista arrasa. É uma igreja que fala sobre alimentação natural, sobre se alimentar de uma forma correta, né? Oi, formada! Oxe, minha filha, o diabo tá usando! Eu convivo muito com pessoas adventistas. Eu tenho um livro de mil sucos. Eu tenho um livro de 1000 sucos. Aqui, Paulo, você está muito animada hoje. Tem uma Paula coisa tá doente, gente. Olha pra ela. Paula, Numa quarentena dando aula. Tá só feliz. Eu tô feliz porque eu estou com contato social, embora seja por aí. tá. Ô, bro, qualquer coisa eu tô presente aqui, viu? Eu vou pegar meu módulo aqui na garra de Carlão. Eu vi sair, viu? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, o capítulo 8 fala sobre o arcadismo, né? O arcadismo que foi uma escola literária que a gente tem, por exemplo, as ideias do iluminismo, as possíveis revoluções, como a Revolução Francesa, né? Que a Revolução Francesa é um evento que está tanto ali no arcadismo quanto no romantismo. Só que o arcadismo, a gente tem uma ideia de que o homem ele está cansado dos exageros. Seja do estética exagerada, que foi uma estética barroca, seja um exagero em relação ao autoritarismo da monarquia, por exemplo, que foi o motivo da Revolução Francesa, né? Então, a gente está ali no final do século XVIII, 1760, 70, 80, né? Nesse período. Se eu não me engano, 1771 o marco do arcadismo. Então, no arcadismo, esse homem racional,
esse homem que busca na natureza um local ideal para viver. O homem que quer fugir urbem, fugir da cidade, ele quer procurar um locus amenus, né, que é o campo. É um homem que tem que busca um pensamento de uma aura mediocritas, né, aquilo que é sem vaidade, sem ouro. Então, o homem Árcade é um homem que não sabe se ele vai viver amanhã, porque ele pode morrer, né? Tanto é, pessoal, que os Árcades, né, os escritores brasileiros do arcadismo foram inconfidentes. Tomás Antônio Gonzaga, escritor de Marília de Dirceu, foi exilado na África. Cláudio Manuel da Costa suicidou na prisão. Então, a gente tem uma obra de escritores, né, que também participaram, né, dessa Inconfidência Mineira, que foi um movimento de luta contra os altos impostos que a coroa cobrava, né, que Portugal cobrava. E aqui hoje nós estamos na correção. Ok. Então, capítulo 8, né, arcadismo. No início aqui do capítulo, deixa eu colocar aqui, fazer um compartilhamento de tela. Eu vou colocar aqui tanto o gabarito, vocês podem fotografar, né? Porque não tem como parar para copiar e tal. Então, eu vou aqui abrir o livro, tanto o livro, quanto o gabarito. Então, aqui, no início do capítulo, vocês têm uma obra, né? Que é Avatar, um texto do escritor português já do início do século XX, Fernando Pessoa, né? Autopsicografia. E um outro texto, né? De Patativa do Assaré, que é uma artista cordelista nordestina. E aí vocês irão responder as perguntas que vocês responderam as perguntas que foram colocadas aqui no livro, né? Deixa eu me ver aqui desde a 1. Então, aqui você tem, tá aqui pedindo que tipo de aventura você viveria se você fosse um avatar. Ó, a escola tá pedindo para sinalizar essa patifaria aí, viu? Porque aparece quem faz. É a última pessoa da tela. Olha só. Aqui na questão 2, está perguntando de que forma é possível relacionar a aventura com a leitura do texto literário. Desliga a câmera, João. Aqui, por exemplo, na questão 3, está pedindo para comparar a resposta da questão anterior com esse poema de Fernando Pessoa. A 5 é para você fazer a leitura desse poema aqui de Patativa do Assaré, né? E fazer uma comparação entre o poema e o filme. E aí, na questão 5, né, tá dizendo, com base no que você sabe sobre Avatar e o poema Patativa do Assaré, em sua opinião, por que os Árcades valorizavam a natureza? Essas perguntas, pessoal, é importante que vocês resolvam, porque se você resolve essas questões aí, vocês já sabem tudo do capítulo. Essa abertura. Eu vou colocar aqui com as resoluções já do capítulo, para que vocês tenham, né, visualizem a resposta e fique mais fácil a compreensão. Então, aqui na questão 1, quando pergunta, né, sobre isso, seria, por exemplo, se vocês já tiveram em algum lugar fora da realidade de vocês. Num lugar tipo do filme Avatar. Alguém respondeu essa pergunta aí? Para compreender, eu fiz, Paula. Eu também. É a 2, deixa eu ver qual foi que eu botei, pera. A 1 eu botei... E vamos de vandalismo. Posso falar o que eu botei, Pro? Pro, tu consegue apagar isso ou só a pessoa que escreveu? A pessoa que escreveu. Que tá arriscando.
Eu acho tão bom a pessoa que escreveu parar de fazer isso. É verdade. Quem vai responder? Posso falar, Pro? Pode, Maria. Eu botei que se eu tivesse um avatar, eu nadaria com animais da água, tipo baleia, golfinho, essas coisas, tubarão. Olha que saudável, menino. E quem tá falando aí que vai querer responder também? Posso passar para ou vai querer responder ou posso passar para a próxima? Pode passar pra próxima. Essa é a questão 2, né? Então, olha só. Tanto no filme como na leitura, há o acesso a um novo universo ao contexto, ambos funcionando como instrumento para a imaginação e para proporcionar vivências inéditas por meio de uma personagem. Então, nessa questão 2 é o que vocês poderiam ter respondido. Alguém respondeu algo diferente para a gente fazer uma análise da resposta? Eu botei É a que 2? Sim, responda, Maria. É Emily. É Emily, é? Então, É. Maria está escrevendo no quadro, Maria? Não, eu não escrevi, não. Cala Tá a boca, certo. Marta, não. Eu tinha respondido antes, agora é Emily. Entendi. Fala, Emily. Eu botei que através da leitura podemos imaginar e explorar outros lugares, sem sair do lugar onde está. Assim, vivendo muitas aventuras. Da mesma forma, o Jake faz utilizando o avatar. Puxando com um gancho, porque a questão 3, para ser respondida, vocês precisariam ter base como na questão 2. O que é que você respondeu aí na questão 3? Eu, Sim. da mesma forma que, segundo o texto, o poeta é um fingidor, o avatar também é. Ele apenas segue comandos, Ele apenas segue os comandos. Ok, olha só. Em relação ao texto literário, o narrador, né, ou eu lírico, eles podem escrever de acordo com o gênero textual, correto? Ele pode escrever uma carta, um texto dissertativo, um poema. E aqui, quando Fernando Pessoa fala que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sentes, é porque ele escreve no poema uma dor que não é dele. A dor que ele sente, ele não coloca no poema. Né? É uma possível interpretação que vocês poderiam fazer em relação. E esse poema é um marco, viu? É um poema muito famoso. Autopsicografia. Compreendeu essa resposta da questão 3? Não, eu posso resposta 3? Eu botei. Na primeira estrofe, é possível verificar a existência de uma metáfora que classifica o poeta como um fingidor. Isso não significa que o poeta seja um mentiroso ou alguém dissimulado, mas que é capaz de se transformar nos próprios sentimentos que estão dentro dele. Ou até mesmo escrever um sentimento que ele não sente. A dor que ele escreve não é a dele, é a dor de uma outra pessoa. Mas ele consegue. Ô, pessoal. Um áudio, por favor. Meu Deus! É o silêncio, depois foi o áudio. Para vocês. Já estão mapeando quem são os alunos que estão fazendo bagunça e é do primeiro ano, da primeira série. Já estão mapeando para entrar em contato com os pais. Então, se eu fosse vocês, como eu sou amiga de vocês, às vezes, se eu fosse como eu sou brother de vocês, eu já logo vou dizendo. Vocês que estão aí fazendo bagunça aí nas aulas ao vivo, a galera vai mapear quem é, viu? Escrever palavras pornográficas, palavras que às vezes não tem sentido para a aula. Essa aula é gravada, gente, é colocada no YouTube. Então, ó, diminui aí a energia, ó. Vamos focalizar na O correção. pessoal tá muito eufórico. Eu entendo que vocês devem estar loucos mesmo, tudo preso igual uns bichos,
quando soltarem vocês, sabe quando abre o portão? E vocês não, todo mundo. Quando falar assim, Todo mundo confinado. acabou o corona, a gente vai ficar 5 dias na rua. Sem voltar pra Tô casa. em farra. Tô em Oxe. farra. Quem disse que eu vou voltar pra casa? Eu tô de boa. Hum. Assim, cara, velho. Quarentena Como contrária. ficamos 2 meses em casa, tem que ficar 2 meses fora também, não é mesmo? Quarentena contrária agora. Verdade. Deixa a Mara saber disso, Gabriel. Vai passar Ei, 2 meses. Gabriel. Ok, olha só. Eu vivo em quarentena. A questão 4 fala se está pedindo para fazer uma comparação entre o poema, né? Está pedindo para ler esse poema de Patativa da Saré. E aí, na questão 4, está pedindo para ele para vincular Avatar com o poema. O que é que vocês encontraram aí na questão 4? Qual foi essas características que vocês acham que a gente pode fazer uma comparação? Quem gostaria de responder? Qual questão, Pro? 4. Do Para Compreender ainda? Isso. Eu botei que o poema fala sobre a natureza e no filme vemos a luta pelos recursos naturais. Mas, como diz no poema, os recursos naturais devem ser iguais para O todos. próprio botei que o objetivo deles é defender a natureza, tanto no filme e no poema também falar sobre a natureza, só que são 2 meio que dimensões diferentes, sabe? Sim. Entre o filme, um é um filme, o outro é um poema. Perfeita a resposta de vocês. A questão 5 é a resposta pessoal, né? Tá perguntando sobre o filme e o poema Patativa, em sua opinião, por que os Árcades valorizavam a natureza? Botei porque eles viviam em paz e usavam dela para sua sobrevivência. Ok. E eles valorizavam. No arcadismo, isso é importante, é uma característica principal, né? Importante. Entender que a natureza é vista com simplicidade por esses artistas. E em contraponto, né, com os exageros do barroco, os exageros do barroco, e nesse poema de Patativa da Saré, é um poema simples, sem ornamentos, né? Que se aproxima com a forma como esses artistas escreviam, né, na época do arcadismo, ou seja, com simplicidade. Vocês têm aí um Agora é com Você, na página 9, e aqui está perguntando o seguinte: identifica as características árcades ou conceitos latinos presentes nas imagens. Então, aqui nessa primeira pintura, ó, é o local Arcádia, local fictício onde os artistas neoclássicos se transportavam por meio de suas artes. Por isso que o nome Árcade, né? Por causa desse local fictício, que eram uma fonte de inspiração para os artistas. Essa 2, a gente pode identificar aqui Carpe Diem, de aproveitar o dia, Locus Amenus, que é o campo, e Fugere Urbem, que é sair da cidade, né? Então, são esses 3 tópicos que a gente encontra. E aqui, na C, a gente tem uma escultura, né? Tanto os árcades quanto os clássicos, eles se voltam a uma retomada da arte no período da Antiguidade Clássica. Certo? Aqui, no Agora é com Você, da página 15, há um poema, né, há um trecho do livro Marília de Disseu, que retrata a história de Disseu e Maria Doroteia, né, que é Marília. É uma história autobiográfica, porque realmente Tomás Antônio Gonzaga, ele foi noivo de Maria Doroteia, e ele, como ele era inconfidente, ele foi exilado na África, né? E esse poema, esse livro escrito em versos, é a história, né? Há uma divisão básica de 2 partes. A parte em que Disseu, apaixonado, vai se casar com Marília. Quando acontece o casamento, ele é preso. E a outra parte em que ele conta, né, a tristeza dele de estar exilado, do sofrimento dele na prisão. Enfim,
Então, aqui está o seguinte, indique um fato biográfico do autor utilizando os versos do poema. Então, aqui, ó, quando passarmos juntos pela rua, nos mostrarão com um dedo os mais pastores dizendo um para os outros, olhos nossos, né? Então, a gente pode identificar, né, nesse trecho que realmente Tomás, como é biográfico, Tomás Antônio Gonzaga, ele foi exilado, né? Então, houve esse noivado com a Maria Doroteia. Então, é por isso que é biográfico aqui. Oi! Tu gosta de ver o Oi. Tu gosta de ver o nego nervoso. Oxi. Gente, Paula, não tá normal, não. Não tá bem, não. Vou contar para vocês a realidade. Vamos passar mal geral. Eu estou sem almoçar, eu estou extremamente com fome. Meu Deus. Eu tava dando Paulo, com fome é perigo. meu quarto tava Vou perceber. E aí eu tive Paulo. que faxinar o quarto. E aí eu terminei a faxina, só já tomei um banho e vim pra cá. E aí, como eu tô com fome, eu estou buscando uma forma de preservar a minha mente trabalhando, senão a fome domina e eu viro um monstro. Errada não tá. Ok. A questão 2 está falando sobre o bucolismo, né? O bucolismo e a utilização da mitologia clássica são características da poesia do arcadismo. Indique os versos do trecho anterior que apresentam essas características. Então, a gente tem aqui, ó, Marília não foi nenhum vaqueiro, dizendo que ele era um caba bom, ó. Ó, esse livro é viagem, viu? Ó, Marília, eu não sou nenhum vaqueiro, não. Eu tenho um grana. Então, aí é a vida do bucolismo. E a mitologia é quando ele fala, minha bela, se a fortuna volta, e da figura de Deus Jové, né, que é Júpiter, amar no céu. Nós passamos dormindo, velho. Tarde. Boa tarde. Ok. Boa tarde, meu consagrado. Travou aqui. Travou aqui. Cus. Meu Deus. Tá falando mesmo. @Alessa. Ai. Pera aí, viu, galerinha? Que tá fazendo aqui o computador tá respirando. Mano, juro. Meu demora. Seu pai é arrombado. Eita, porra. É novo? Não dá, velho. Tadinha, pô. Vamos lá. Atividade para a sala. Na aula dessa pessoa, coitada. Nessa questão 2, só 2 alternativas são falsas. Por quê? Porque os escritores Respondeu, velho. rejeitavam os canteiros do barroco. Puxa, ela não fala nada, né? Só porque você entrou, porque eu não queria falar. Me expulsa. Ué. Não, expulsa ele. Pera aí, O que tá falando? É o macho de Alessa, moço. Tá falando. Oi. Alessa. Eu não fiz nada. Alessa descarada. Ei, pronto. Gente, para. Eu que lute. Gente, meu Deus, eu do nada posso mover. Ó, terminar essa reunião aqui, eu vou passar para a Ismênia, que eu não tô conseguindo dar aula, não. Nem AD. Né? Que horror. É chato. Hoje eu tô quieta, viu, Paulinha? Hã? Ainda bem que eu tô Eu quieta. também tô quieta. Tô quieta. Paula, vai repostar meu story? Menina, é tanta história que eu não tô conseguindo repostar nada. Bota fé? Paula, tu viu meu negócio que eu postei do Mas eu negócio sou do a mais tempo? Paula, eu vou postar, viu? Hein? Paula, eu sou a Vamos ver no Instagram. eu sou a que tu mais gosta. Já devia ter repostado há muito tempo. O meu O já Oasis repostou e tu não, Paula. Eu tô para repostar, gente, de todas as turmas. Aí eu tenho que sentar, porque são mais de 100. Sim, Paula, mas eu sou a que tu mais gosta. Tem que ser a primeira.
Ok. Ainda é pra postar, é, Silvia, Pro? por favor. Eu não tô achando aqui a bagaça que coloca todos no mudo. Tô procurando aqui e não tô conseguindo. Eu já tô. Toda hora. É pra postar ainda, Pro? Ainda dá tempo de postar? Nem sei, não sei como que estão os prazos. Então, o meu vou vai enviar sumir para a da estante, senhora, então. já que tá cheio. Não, dona Eu vou Alice, mandar para a senhora, viu? posta lá que o mês passado você não postou, tá? Vai postar lá também. Gente, olha, só tenho duas. Vou Ei, postar, tá bom. professora, é pra postar até que dia essa parada aí? O meu já vai. Tá no roteiro. O meu já sumiu tem um ano. Eu meu já fiz tá aqui. Eu não postei porque já disseram que não dava mais. Opa, que beleza. Agora Eu também. Disseram que já tinha acabado o prazo, eu não postei. Ela postou Eu o meu. postei. Essa atividade é qual, Paula? pronto. Pessoal, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, né? Olha só. Corrigindo as atividades para a sala. Pessoal, a segunda alternativa é falsa porque o barroco é uma escola literária que o arcadismo é uma escola literária que vem em contraposição com o arcadismo. O arcadismo é a escola, tá vendo como a gente fica confusa, perde o foco. Deixa eu focar. O arcadismo é a escola que vem em contraposição aos exageros do barroco. E eles buscavam na tradição greco-romana as formas, né, de compor, né, os seus poemas na mitologia, na antiguidade clássica. Outra coisa, a ornamentação com predomínio, essa figura de linguagem chamada de hipérbato, né? A ordem inversa nas orações é coisa do arcadismo e não é coisa do barroco e não do arcadismo. Aqui, né, na próxima questão, nós temos algumas perguntas sobre esse poema, aliás, sobre o arcadismo no Brasil. Então, os poetas arcades buscavam inspiração nos motivos, né, e nas formas da antiguidade clássica. Agora, aqui dentro dos representantes do arcadismo, Cláudio Manuel da Costa foi o que recusou a motivação bucólica. Pelo amor de Deus, pelo contrário, ele é o poeta, né? Que busca falar, né? Que fala muito sobre natureza, né? Escreve sonetos. Então, os poemas de Cláudio Manuel da Costa têm o caráter bucólico. A questão 3 é um poema bucólico de Cláudio Manuel da Costa e vocês vão ter a sequência de falso, falso, V e V. Por que é falso aqui, né? Porque a natureza é representada como florescente, ou seja, que tem vigor, que floresce. E a outra que é falsa porque é característica arcade, o fugere urbem, ou seja, fuga da cidade. Logo, o poeta do arcadismo canta a vida campestre, bucólica e pacata. Na questão 4, é uma questão que envolve o livro Marília de Disseu, e aí está perguntando sobre a impressão dessa pastora. Então, é a letra C, né, reflete o caráter genérico e impessoal que a poesia neoclássica deve assumir. Lembrando que os artistas neoclássicos, artistas arcades, eles buscam no racionalismo, né, que é uma filosofia do iluminismo, escrever. Eles amam, mas eles amam de uma forma comedida, né? Então, aqui na letra C, os poetas arcades se preocupavam muito com a construção adequada dos poetas, obedecendo rigorosamente às regras da poesia neoclássica, né? Ou seja, por exemplo, o soneto. E a questão 5, nós só temos uma alternativa errada, né? Que é a terceira questão. Então, as características apontadas, além de pertencerem à arte barroca, não podem ser identificadas no poema de Gonzaga, que utiliza uma linguagem simples para exaltar a sua musa. Então, a gente termina aqui o capítulo C, o capítulo 8. E olha, o capítulo 9, 10, 11, eles irão abordar, pessoal, um tema só, é o mesmo conteúdo. Então, o capítulo 8 fala sobre o arcadismo. Já o capítulo 9 e 10 é um capítulo que vocês irão observar
o romantismo. Então, o Sass, ele dividiu o romantismo em vários capítulos. Por exemplo, a gente, no capítulo 8 vai falar sobre o que motivou o romantismo. Nos próximos capítulos, vocês irão ver a poesia da primeira, segunda e terceira geração e a prosa romântica. O romance histórico, o romance regional, o romance de costume, os romances de costume ou romances urbanos. Então, aqui no capítulo 9, vocês estudam as características gerais, né, do romantismo, além de informar como que funcionou esse arcadismo na Alemanha, na Inglaterra. Arcadismo não, gente, romantismo. Na Alemanha, na Inglaterra, que o romantismo começa na Inglaterra, né? E o romantismo em Portugal. Os próximos capítulos vão falar apenas sobre o romantismo no Brasil, na prosa e na poesia. Então, aqui, pessoal, vocês têm aqui na abertura do capítulo uma música, né? Um texto, um poema só para mim. E esse início de capítulo traz justamente uma obra, um musical dos Miseráveis, né? E por que Os Miseráveis? O livro Os Miseráveis é um dos livros que faz parte do romantismo na França. O romantismo na França é pautado por lutas sociais, pelo amor, né? Amor à pátria. Eu falo na aula que eu gravei lá no colégio, né? Na gravação, que o homem romântico, o tema é o amor, mas não é só o amor entre duas pessoas, é o amor para a pátria, o amor à natureza, o amor entre duas pessoas também. O romantismo, ele sai, né? Enquanto o Arcade, ele renega o barroco, o romântico, ele renega o Arcade. O romântico, ele não quer o racionalismo. O romântico quer a subjetividade, a expressão, o sentimento, o individualismo, a evasão à morte, né? A evasão para a natureza. O homem romântico, ele é cheio de sentimentalismo, né? Então, por que coloca o musical aqui como abertura? Porque o musical é um espetáculo recheado de uma carga de emoções, né? Uma carga emocional, né? É muito passional, é cheio de... No musical a gente tem a música, temos a dança, temos o teatro, né? São artes mistas. Então aqui nós temos parte da produção de Os Miseráveis de Laura Lobo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela e eu vou para resoluções, já está, né? O tempo tá fechado mesmo. Cuidado com esse rio. Então, aqui, né, os musicais da Broadway são espetáculos teatrais que apresentam histórias, muitas vezes dramáticas, por meio de canções e danças coreografadas. Além da música e da dança, há outras características que identificam o musical. Após a leitura do texto na página anterior, com base no que você conhece a respeito dos musicais, e outra característica você atribuiria a um espetáculo musical. Alguém já frequentou? Alguém já foi a um musical, a algum musical? Alguém conhece a Broadway? Alguém? Sim. Alguém já... Conhecer de ouvir falar já, mas nunca vi nenhuma apresentação nem nada assim. Só por YouTube ou por televisão. Não básico. Lembrando que a Broadway é um complexo de teatros. Broadway é um complexo de teatros. Os teatros não tem menos que 500 lugares. São mais de 40 teatros. Cada teatro não tem 500 lugares. E fica em Nova York, né? Alguém respondeu essa questão 1? Eu botei, respondi. Ok. Eu botei que é a presença de um romance. Sempre tem um romance.
E o romance, né, apresentam cargas dramáticas, um clímax na narrativa, né? Sempre tem um ponto que causa grande tensão até ter o desfecho, né? Pessoal, aqui está falando sobre uma canção que retrata os sentimentos de Epomine e Pomários. Então, aqui a gente tem que na segunda estrofe, sabe-se que o eu lírico está apaixonado por alguém, né? Eu penso nele e sou feliz. E em seguida ele se permite sonhar um amor correspondido. Porém, a personagem guarda um segredo do seu sentimento, né? Assim, a expressão só para mim se refere à emissão do amor que Epomine sente por Mário, aludindo também ao momento individual, solitário, que são características que fazem parte do romantismo. Então, aqui, né, como resposta do gabarito, a música é a forma de expressar as emoções sentidas pelas personagens da história. Essas emoções constituem muitas vezes a subjetividade e a essência dos reais sentimentos das figuras dramáticas. Assim como a literatura é a ferramenta que conduz o leitor para o âmago das personagens, a música tem a mesma função nos musicais. Pessoal, aqui na questão 4, há uma imagem, né, de um grafite, de uma intervenção de Banksy, que é um artista assim, muito comentado, um artista cheio de mistérios, né? Porque as obras dele aparecem e ele faz essa releitura de Cosette, né? Que é uma criança órfã e vítima do trabalho infantil chorando. E ele coloca essa imagem em frente a uma embaixada francesa, né? Em Londres. Então, a literatura também, ela tem esse caráter, né, de denúncia social. A próxima questão envolve o Agora é com Você, da página 26 e da página 33. Então, aqui da página 26, tem um texto, né, do Afrânio Coutinho falando sobre as características, né, do romantismo. Ele traz essas características do romantismo. E aí tem o seguinte, estudando com base no trecho e no que você estudou até no momento, destaque e comente que filósofo iluminista que exerceu maior influência para o movimento romântico. A gente tem Jean-Jacques Rousseau com a ideia de que o homem, né, do bom selvagem, de que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Aqui, a gente tem um outro tópico, né? 2, segundo texto, qual foi um dos motivos para a ascensão estética da romântica na burguesia? A gente tem, pessoal, o romantismo como um movimento de ascensão da romantismo, uma ascensão da burguesia, né? E o romântico rompe com os valores do arcadismo porque eles já começam a pensar na imaginação, no sentimento, na individualidade, que ele não é só um ser racional, como o Arcade fala, ele também é um ser sentimental, individual, né? E aí, nós temos aqui elementos que fazem parte dessa estética romântica. A página 33, há uma tela, né? Que é uma tela de Alfredo Keil, e aqui há um poema também de Almeida Garrett, que foi um poeta português. E aqui está pedindo para que vocês comparem o poema com o período, com a tela, e façam essa análise. Então, o que vocês poderiam colocar, né? Que tanto a tela quanto o poema priorizam elementos naturais, que há aspectos que remetem à valorização e à idealização da natureza. Isso é uma das principais características do romantismo. No quadro, o cenário natural parece destacar-se em relação aos demais elementos, destacando a beleza e a pureza ao retratar uma criança sendo levada pela mão de uma mulher. Já no texto, a rosa e o lírio, que são assuntos do poema, a gente tem aí o símbolo entre os dois, né? Só que o eu lírico defende a escolha do lírio e não da rosa para o representante do amor e do sofrimento ocasionado pela paixão.
Então, Eulírico aí não escolhe a rosa como representante do amor, mas sim o lírio, porque o amor representa para o homem romântico paixão, sofrimento, evasão, morte. Aqui nós temos as questões, né, agora, das atividades propostas, né, em relação ao capítulo 9. Então, aqui, né, A1, vocês fizeram a leitura de um texto, e aí está perguntando qual que é a característica aí, a característica preponderante, né, do romantismo nesse trecho. Vocês têm aí a representação ao culto do passado medieval. Gente, no romantismo, o homem se comporta como um cavaleiro medieval. O medievalismo faz parte das características do romantismo. A gente também tem aqui, como característica do romantismo, evasão, a morte, o pessimismo, o egocentrismo, individualidade. Aqui, na questão 2, está dizendo o seguinte: o castelo, cenário de acontecimentos sobrenaturais, como o desaparecimento de pessoas e aparição de vultos, remete a característica romântica. Outra característica romântica é o mistério. Na questão 3, está pedindo que vocês identifiquem nesse trecho, né, o sofrimento do jovem Werther, que faz parte do romantismo alemão. Na verdade, Werther é um cara, um jovem de 20 e poucos anos, que não sabe lidar com um amor não correspondido. E aí nós temos aqui, né, na questão 3, que a natureza, né, em relação a esse título aqui, desse livro de Nietzsche, refletir o estado de espírito da personagem. E o que esse texto traz é o estado de espírito da personagem. A questão 4 e 5 são questões discursivas, né? Aqui vocês leram um trecho do livro A Queda de um Anjo, que é de Camilo Castelo Branco, que foi um artista, né, um escritor português. Então, relê o fragmento e responda o seguinte: de acordo com o narrador, o leitor é ativo ou passivo na recepção do romance? Aqui, ó, ele é ativo, pois é capaz de construir sentidos para além das informações apresentadas pelo narrador. O texto se justifica quando a imaginativa do leitor aperfeiçoa, olha como ele afirma, o que sai muito em sombra. E aqui na 5 de acordo com o narrador, a imagem que o leitor fizera de Calixto Eloy é positiva ou negativa? É negativa, porque fica evidente quando o narrador afirma: estou a adivinhar que o enquadraram já como um modo grotesco, algo negativo. Ok, pessoal. Vocês têm essa aula no SAS, vocês têm essa aula eu gravei vídeos que estão disponíveis no portal. Vocês têm o SAS online. Vocês têm tudo. Tem tudo. Pessoal, eu vou aqui já compartilhar a arte, né? Eu não vou fechar para voltar, não. Eu vou trabalhar direto e o tempo do intervalo vocês aproveitam nos últimos minutos aqui. Porque não tem lógica eu fechar e depois abrir, né? Ó, em arte, nós estamos estudando um período totalmente diferente de literatura. Nós estamos na arte clássica. Então, vocês vão estudar aqui arte egípcia, arte grega, arte romana, arte no Oriente Médio, a arte chinesa, a arte oriental, né? Chinesa, japonesa. Então, aqui vocês perceberam que a arte na antiguidade era, por exemplo, voltada para as questões religiosas, né? Aqui no Egito, por exemplo, nós temos essas características: obelisco, triângulos. E aqui nós temos os exercícios de fixação da questão 3, do capítulo 8. Já vou abrir aqui.
o gabarito. Olha só aqui. Então, olha só. Vocês têm aí algumas análises sobre a arte egípcia, né? Principalmente o que é mais importante em relação à compreensão da arte egípcia, que é a lei da frontalidade. Então, olha só. A questão 1 está perguntando... Aqui. Para que vocês descrevam a arte no egípcio, considerando a arquitetura, a pintura e a escultura. Então, essas artes eram basicamente funerárias. As pirâmides eram túmulos, né? Então, como eles acreditavam na imortalidade da alma, o que eles faziam em relação à arte era para que, quando o faraó ressuscitasse, ele tivesse, por exemplo, as pinturas dentro das pirâmides. Era para quando o faraó voltasse à vida, ele tivesse ali a representação das cenas do cotidiano que ele tinha e não ficar tão perdido. Então, a arte no Egito tinha uma função funerária, né, de imortalidade da alma. A outra pode-se dizer que não havia estilo pessoal do artista na arte do Egito, por quê? O que acontece é que havia regras pré-estabelecidas e que, por exemplo, os homens eram pintados em tom mais escuros, as mulheres em tom mais claros, porque a pintura não era uma arte pela arte, era uma arte com caráter religiosa. Quais temáticas representadas na pintura egípcia? Dia a dia, agricultura, lembrando que por que era dia a dia agricultura? Porque quando o faraó ressuscitasse, ele tinha que ter naquelas pinturas tipo assim, me lembrei do que é que eu tinha na minha vida. Não vou ficar tão abestalhado aqui nessa nova vida, né, depois que ressuscitar. A questão 4 está perguntando, está pedindo para que vocês identifiquem a lei da frontalidade, né? Que são ombro, a posição do ombro, a direção dos pés, a posição. Nós temos aqui o ombro frontal, os pés laterais, os braços frontais e o quadril na figura masculina frontal também, e o rosto é de lado. Né? Vocês, aqui na página 64 tem rosto sempre de perfil, olho desenhado de maneira frontal, o rosto é de perfil, mas o olho é de frente, viu? O peito é frontal, braço e perna é perfil, e pé é perfil. Aqui, ó. Só você não se preocupar. Ok. Qual é o capítulo 9, pessoal? O capítulo 9, vocês viram aqui arte grega, arte romana, arte helenística, que é uma arte mais expressiva, né? A Então, por exemplo, vocês podem observar que a arte na Grécia, a escultura, ela tem 2 períodos. Um período em que a escultura é mais rígida, parecendo muito com os modelos egípcios, e a escultura helenística, que vocês têm aqui, o Laoconte e seus filhos na página 76, essa expressão, né? Então, é uma característica. E aqui, eu vou abrir para vocês as respostas aqui do capítulo. Então, a questão 1 está perguntando aqui, pedindo para que vocês observem essa pintura grega e façam algumas considerações. Então, aqui, ó, símbolos e detalhes usados de forma a simplificar o desenho, como o pé sempre de lado e rosto de perfil, com o olho virado para frente. Então, essa pintura ainda traz muito
a lei da frontalidade egípcia. Aqui, ó, é uma pergunta de prova, que eu iria perguntar em uma prova certeza. O dórico, a gente tem aquele capitel assim, ó, desprovido de adorno. O jônico. Peraí, o jônico é assim, ó. Deixa eu ver se tem aqui a figura. O jônico é só um capitel assim. O coríntio tem mais informações. O jônico, o dórico tem mais informações assim, é sem adorno. E o coríntio é quando tem folhas, uma decoração bem rebuscada. E a questão 3 está perguntando que tipo de capitel é esse aí. Esse capitel é estilo coríntio, cheio de adorno. A questão 4 está pedindo para que vocês comentem sobre a estátua grega e citar as características do período helenístico, que eu acabei de falar, né? No primeiro momento, a estátua grega, ela era rígida, oferecia regras, era rígida em relação ao equilíbrio e à obediência às regras de criação. Harmonia, equilíbrio, simetria. E aí, lá no período helenístico, né, há uma ruptura de estética. Enquanto no primeiro período a gente tinha esculturas muito rígidas, sem muito adorno, na escultura helenística, grega helenística, a gente tem o quê? Adornos, folhagens, expressão, né? Aquela imagem do Laocoonte e seus filhos. É uma imagem muito tumultuosa, né? Muito cheia de informações. Pessoal, é o seguinte. Vê se vocês conseguem visualizar aqui o roteiro dessa semana. Deixa eu abrir aqui o áudio. Ok. Vocês conseguem... Eu vou abrir aqui. Vocês conseguem visualizar aqui? Sim, né? Olha só. Vocês não precisam... para a próxima aula, para casa, né? Atividade pós-aula. Vocês irão responder as atividades do capítulo 10, que é a continuação, né? Arquitetura, a continuação dos conteúdos do capítulo anterior. E vocês vão responder o capítulo 11. O capítulo 11 é a arte no período da antiguidade, só que no Oriente Antigo. Então, vocês vão ver a arte chinesa, japonesa, a arte nos países otomanos, né? Que são os países do Oriente Médio. Então, é só fazer, não precisa me enviar nada. Na próxima aula, eu vou falar menos e escutar mais as respostas de vocês. Eu sei que tem gente que gosta de participar e eu fico muito feliz quando os alunos participam. Professora, a aula fica mais produtiva. É verdade. Então, é o seguinte, faça as atividades dos capítulos 9 e 10 de arte, 9 e 10 de literatura, porque na próxima aula não vai ter gracinha, não vou ter que ficar fechando o áudio. A gente... Não é 10 não, Pro? Oi? Não é 10 e 11, não? 10, ou é 9 e 10? 10 e 11. Para casa, 10 e 11. É para mandar o de literatura também? Ou é só para... Atividade de literatura para mandar? Não. Tá. Nem de arte, nem de literatura. Lembrando, quem chegou depois, digita o nome no chat, que é a nossa lista de presença. Quem não assinar no chat, infelizmente, eu tenho que passar como falta. A gente já colocou antes, Paula. Porque tá lá atrás. Mas já tá tudo aí, eu acho. Pessoal, tudo tranquilo com vocês? Tem alguma coisa que vocês querem sinalizar? Alguma coisa que vocês querem para as próximas aulas? Então, tá bom. Deixo vocês... Eu sentada aqui, igual errada, né? Então, pessoal... Valeu, Paula. A gente se vê na próxima semana na aula ao vivo. E eu deixo vocês, ó... Nesse final de aula, vocês têm 15 minutos para lanchar, né? E
Peraí, deixa eu ver aqui o chat. Tem algumas coisas aqui que vocês querem ensinar. Liga Pro, libera nós para falar. Mas quando eu libero, vocês fazem bagunça, gente. Começa a gritar. Eu falando, aluno gritando. Aí não dá, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Que não foi... não dá, né, velho? Pois é, eu acho assim, vocês já estão no ensino médio, né? Aí a gente nem tem pouco tempo para conversar e falar. Então, evitem esses comportamentos que atrapalham a aula. Essas aulas vão ficar gravadas, então, né? Poxa. Olha só, quando o aluno fala pro é para que dia, pro é para fazer o quê? Assim, não dá nem para responder, porque o aluno não teve nem não sabe nem o que é para fazer, ele não está acompanhando a aula. Então, tudo o que é exposto, todo o nosso roteiro, tudo que o professor faz, ele tem que colocar no roteiro. Leiam os roteiros disponíveis para vocês. Alguém quer colocar alguma pergunta? O áudio está aberto, gente. O povo não tá conseguindo ligar, eu acho. O áudio está aberto. Então, assim, nessa unidade, tanto literatura quanto arte, vocês não têm nenhuma atividade para me enviar. Vocês têm atividades dos capítulos 10 e 11 para fazer e para a gente corrigir na próxima aula. Quem está querendo falar, gente? Não. De todo mundo está aberto. Todo mundo está aberto. Não tem como eu fechar o de aluno específico, não. Tem como, mas o de todo mundo está aberto. Tem como, mas se a pessoa apertar o microfone, já volta já. Não, no WhatsApp eu não recebo nada, a não ser algum questionamento, alguma dúvida. Eu não recebo atividades pelo WhatsApp. As atividades elas, que são do Instagram, ou são enviadas no Instagram, ou são enviadas para o meu e-mail. Então, quem não enviou para o Instagram, envia para o Instagram. Espera aí. Deixa eu tentar aqui. Sair do... eu vou colocar todo mundo no mudo, certo? Agora, eu vou, desmutar todo mundo. Todos os participantes podem... Agora foi. Agora foi. Esse povo. Ô, João, você entra na aula agora? Agora foi, papai. E aí, pessoal? E aí? Quem queria falar? Pode falar. Fala, Thiago. Ok, então eu encerro a aula. Alguém quer falar alguma coisa sobre a aula? Alguma dúvida, algum questionamento? Quantos anos a senhora tem? Eu vejo tudo, pessoal. Vi. Deixo vocês aí esse restante da aula. Vocês têm 15 minutos para lanchar. Utilizem o restante da aula já para iniciar as atividades para casa e vocês têm aula depois com outro. Eu tenho 34 anos, pessoal. Não tenho problema em responder minha idade, não. Eu sou uma coroinha. Quase coroinha. Ah, que mentira. Eu sou uma jovem, rapaz. Ok, pessoal. Termino aqui hoje. Eu sou nova. Eu não tô nova. Eu sou nova. É diferente. Ai. Um abraço, pessoal. Até mais. Encerrando o encontro.